Daniel, capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, fale conosco nesta noite, que este capítulo que já o Senhor nos deu o privilégio de estudar durante várias semanas, ele possa agora consolidar os seus ensinos na nossa alma, seja claro para nós, assim nós te conheçamos, te amemos mais e possamos também conhecer sua vontade, com perdão dos nossos pecados, no Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Convido vocês, agora nós fazemos a leitura de todo este capítulo com bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2 de Daniel, que hoje nós vamos tirar lições do ensino geral deste capítulo. Diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: quereis vós? Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu,
Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus
fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Amém. Que grande capítulo, irmãos. Meus irmãos, aqui está a história apresentada por esse capítulo, depois de Daniel, junto com os seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abidnego, terem sido preparados por 3 anos, como nós estudamos no capítulo 1, e terem se destacado como com mais capacidade que os outros jovens também preparados no mesmo curso, e tendo se mostrado também 10 vezes mais doutos que todos os sábios da Babilônia. Aí acontece esse sonho do rei. E o rei fica muito preocupado, mas ele não chama logo Daniel. Ele esqueceu do sonho, mas a impressão do sonho ficou profundamente no seu coração. Ele era supersticioso, ele ficou com muito medo. E ele foi procurar a ajuda dos seus magos, como eu disse, mas não primeiro de Daniel, só que os magos não puderam fazer nada. Ele era um rei déspota, e quando era contrariado, ele queria a vontade dele, como ele foi contrariado, e era impossível dar aquela revelação para ele, porque nem o sonho ele disse qual era. Então ele mandou matar, de forma totalmente injusta, todos os sábios, e isso incluía Daniel, e incluía os seus 3 companheiros. Então, quando Arioque foi buscar Daniel, como nós lemos aqui, Daniel ficou surpreendido com aquela pressa, e ele então, como sempre, muito sábio, ele foi pedir ao rei um tempo, um prazo, em primeiro lugar, e depois foi para a casa dos seus companheiros, conversou com eles, e pediu para que eles o ajudassem a oração, e foi orar, e foi pedir que Deus salvasse a ele, os seus companheiros e todos os sábios da Babilônia. Então o Senhor, numa noite, como nós lemos aqui, deu, irmãos, o sonho, deu a interpretação, mostrou tudo para Daniel, e Daniel foi até Arioque, e Arioque o colocou na presença do rei. Então ele mostrou qual era o sonho, deu a sua interpretação, e a essência desse sonho era que Deus, ele iria trazer mais 3 reinos, além do reino de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e como nós já estudamos aqui, ele iria trazer o reino da Pérsia, da Grécia e de Roma. Essa tem sido a tradicional interpretação, mas que no meio desses reinos Deus iria trazer o seu reino, né? E nós sabemos por todo o conteúdo das Escrituras que esse reino veio de Cristo, através de uma virgem de Israel. Então, enquanto estava ali ocorrendo o grande império romano, Deus fez com que nascesse uma mulher, uma simples jovem, o rei. E esse reino, então, diz Daniel, ele iria crescer, e ele iria prevalecer, e ele iria vencer os reinos deste mundo, e é isso que está acontecendo exatamente hoje. Nós sabemos, o reino de Cristo está crescendo, mas é um reino que não é pelo reino conforme os reinos do mundo, que são reinos que crescem pela força de exércitos, de política, mas é um reino que cresce sem a ajuda de mãos humanas, mas pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus. Quando, irmãos, Daniel apresenta isso para o rei fica muito impressionado, porque ninguém tinha conseguido revelar o sonho e a interpretação. Então o rei louva Daniel. Nós vimos aqui semana passada que ele exagerou, mas ele reage como alguém muito impactado pela palavra de Deus e confessa. É impressionante, irmãos, o Nabucodonosor confessa isso, apesar de que tem alguns erros aqui ainda, como nós vimos semana passada, mas ele diz no versículo 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério.
Então ele exalta Daniel, põe Daniel em 2 cargos importantes, como governador da província da Babilônia, que tinha várias províncias ali no Império Babilônico, mas Daniel ficou como governador da província mais importante, onde estava a capital. Então, e o colocou também, deu um segundo cargo, que era como o líder dos sábios, mostrando que Nabucodonosor reconhecia que Daniel era o mais sábio de todos. Mas a pedido de Daniel, e Daniel era um amigo leal, um amigo fiel, e sabia que aqueles outros companheiros dele eram tementes a Deus, a pedido de Daniel colocou os seus companheiros como aqueles que iriam cuidar dos negócios da Babilônia, enquanto que ele ficaria ali perto do rei, o próprio Daniel, né? Irmãos, esse é o capítulo, e aí eu queria tirar deste capítulo, que nós passamos aqui estudando algumas semanas, algumas lições. E eu quero dizer para vocês que essas lições, elas têm assim 3 aspectos. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós observamos o seguinte: primeiro, existe uma revelação aqui de Deus, e uma revelação de Deus não em Judá, não no meio do povo de Israel, mas uma revelação divina que começa com o sonho de um rei pagão. Então Deus estava se revelando à Babilônia e aqueles povos ali envolvidos. Então Deus está se revelando, Deus está se mostrando aqui, mostrando a sua pessoa, mostrando a sua glória, os seus atributos e mostrando o seu plano que ele tinha de trazer o seu reino a este mundo, a esse mundo dos homens. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, irmãos, que eu estou colocando assim de maneira geral, porque essas lições tratam exatamente desses aspectos, é que esse capítulo também diz respeito a Daniel. Você observa que a figura mais importante aqui, o ser humano mais importante aqui do capítulo é Daniel. E Daniel, ele é um servo de Deus. Ele é diferente de Nabucodonosor, de Arioque, dos magos, ele é diferente de todas essas pessoas. Daniel, e aqui nós podemos acrescentar com Daniel, os seus companheiros, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são tementes a Deus, eles são servos do Senhor. Então, mas especialmente olhando para Daniel, que é o principal do capítulo, na verdade do livro, Daniel, ele teme a Deus e ele também, meus irmãos, ele tem uma relação com os seres humanos debaixo desse temor a Deus. E esse é o segundo aspecto, terceiro aspecto que está aqui. Porque Daniel teme a Deus, ele tem uma relação com 2 tipos de pessoas aqui neste capítulo. É como Deus vê a humanidade, sabe? Nós olhamos para a humanidade, nós olhamos assim e classificamos a humanidade em cor da pele, em nível social, em nacionalidade, em educação, essas coisas, né? Mas quando Deus olha para a humanidade, Deus vê 2 grupos de pessoas. Deus vê os que são dele, Deus vê os que não são dele. Deus vê os justos e Deus vê os ímpios. Deus vê aqueles que já estão em aliança com ele e aqueles que ainda não estão em aliança com ele. E é interessante que aqui Daniel, ele reage, no seu temor a Deus, ele reage diante dos homens ímpios, debaixo, exatamente, ou podemos dizer, influenciado por esse temor a Deus, mas ele também reage em relação aos seus irmãos, também debaixo desse temor a Deus. Então, meus irmãos, são essas 3 coisas aqui que nós temos nesse capítulo, né? Deus se revelando, Daniel como uma figura principal, que teme a Deus, mas em terceiro lugar, Daniel, porque teme a Deus, ele é alguém que se relaciona com os que temem a Deus de uma maneira, se relaciona com os que não temem de uma maneira também diferente, mas tudo debaixo do temor a Deus. Eu gostaria então, meus irmãos, de colocar aqui para vocês, eu separei aqui 7 lições que nós extraímos deste capítulo, irmãos, e essas 7 lições, elas estão exatamente inseridas nesses aspectos aqui que nós estamos estudando, que eu procurei mostrar, que é
a apresentação geral do ensino deste capítulo aqui. Vamos olhar primeiro, então, o aspecto de Deus se revelando. E Deus se revela, irmãos, Deus revela de si mesmo aqui nesse capítulo duas importantes coisas aqui da sua pessoa. Em primeiro lugar, Deus é aquele que revela os mistérios, e o único que revela os mistérios. Eu vou colocar aqui logo os pontos para os irmãos já irem meditando, tá bom? Em segundo lugar, Deus se revela como soberano da história. Absolutamente soberano da história. Um terceiro ponto aqui que eu quero agora já olhando para Daniel. Daniel é um homem que conhece a Deus e que teme a Deus. Quarto lugar, Daniel comunga e ora com seus irmãos. Quinto lugar, Daniel testemunha aos incrédulos com suas palavras e com suas obras. E por último, na verdade eu disse para vocês 7, mas são 6 aqui. Daniel, ele é um tipo de Cristo. Então eu queria falar dessas coisas hoje, tá bom? Então vamos olhar para o primeiro ponto aqui. Deus é o revelador de mistérios. Meus irmãos, fica alguma coisa bem clara aqui, e é o que Deus quer mostrar, que o ser humano, ele não pode conhecer a Deus e a sua vontade. Ele não pode conhecer Deus e a vontade de Deus pelo seu próprio poder. Eu queria destacar alguns versículos aqui para vocês. Observem que quando o rei ele traz o sonho, aliás, a questão do sonho, ele nem disse qual era o sonho, mas ele traz o seu medo para os seus religiosos, para os seus profetas. Esses homens ficam numa situação muito difícil. E quando o rei os ameaça de morte, diz assim, eu vou matar vocês, eles dizem uma coisa, irmãos, que é muito impressionante. Olha o que eles dizem no versículo 10. Por favor, leia comigo. Ele diz assim, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. É interessante que esses próprios magos, quando eles estão ali diante, veja, irmãos, eles eram homens que tinham seus livros de sonhos, tinham as suas crenças, eles eram considerados intérpretes de sonhos, mas tudo aquilo ali se mostra uma enganação só, porque quando chega uma verdadeira revelação que vem da parte de Deus, eles mesmos chegam à conclusão, olha, nós não podemos fazer nada quanto a isso, nós não podemos mostrar o significado dessas coisas, declarar o que Deus disse, declarar o significado do sonho. Eles dizem que só os deuses, eles confessam, só os deuses podem dizer, fazer tal coisa. Eles dizem assim, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses. É interessante porque apesar de que eles são idólatras, acreditam em deuses, mas isso que eles dizem é algo verdadeiro no sentido de que ou vem um poder maior, que aqueles dizem que são dos deuses, mas nós sabemos que não existe Deus, existe um único Deus. Ou um poder maior, um poder sobrenatural, um poder além da capacidade humana, revela os mistérios, ou ninguém pode revelar. O ensino de todo o capítulo, irmãos, é exatamente esse. Quando Daniel vai orar, Daniel, ele pede para os seus amigos orarem, e o propósito da oração dele, o motivo da oração dele está no versículo 19. Vamos ler aqui o versículo 19, que diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite, então Daniel louvou a Deus.
foi revelado o mistério. Esse era o objetivo dele. Mas no versículo 18, o que está escrito? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Ou seja, o que eles pediram? Eles pediram para Deus revelar o mistério, significando o quê? Que eles tinham consciência, os 4 rapazes, os 4 jovens, tinham consciência que só Deus poderia fazer isso, só Deus poderia revelar este mistério. Quando ele chega diante do rei, ele diz exatamente a mesma coisa. Observe comigo o versículo 28, ele diz assim, 27, ele diz assim, o segredo, versículo 27, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele diz, esse Deus me revelou. Lá no versículo, meus irmãos, no versículo 30, ele diz, e a mim me foi revelado esse mistério, olha só o que ele fala, não porque haja em mim sabedoria, mais sabedoria, melhor dizendo, que em todos os viventes, não foi revelado o mistério a mim, porque eu seja o homem sábio, porque eu tenha alguma condição de entender essas coisas, não. Eu sou somente um canal, ou seja, foi revelado a mim, foi dado a mim, mas eu, de mim mesmo, pelo meu próprio poder, não poderia jamais chegar a entender essas coisas. E é incrível, meus irmãos, que Nabucodonosor confessa isso no final. Ele diz no versículo 47, ele diz assim, vamos ler também o 47. Eu quero destacar aqui uma frase de Nabucodonosor. Ele diz no versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E o que, irmãos? Revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, qual é o ensino do capítulo? O ensino do capítulo é o seguinte, Deus está envergonhando os magos, Deus está envergonhando a liderança religiosa da Babilônia, e Deus mesmo está mostrando aqui para Nabucodonosor que é Ele quem traz essa revelação dos mistérios, ou seja, das coisas que estão ocultas, mas que pertencem à divindade, pertencem a Deus e que só Ele pode revelar. O homem não consegue entender essas coisas por si mesmo. E toda tentativa de fazer isso, toda religião que tenta fazer isso sem a revelação de Deus, cai em trevas profundas e engano, e não pode dar paz, não pode dar luz, não pode orientar os homens, como não pôde orientar Nabucodonosor aqui. Então essa é a primeira grande lição, irmãos, desse capítulo. Deus é o único que pode nos trazer luz, revelação sobre as coisas mais importantes da nossa vida e da nossa eternidade. E, portanto, a lição aqui é que nós nunca devemos esquecer isso, e se nós queremos conhecer essas verdades, nós temos que ir à fonte, e a fonte é o próprio Deus. E Deus revela isso através de Daniel, que é o seu profeta. Deus dá essa revelação através desse canal que é Daniel, através desse livro. O que o texto, enfim, está dizendo? O que isso implica? Implica que nós só temos uma revelação. É esse livro aqui, a Escritura. Ponto final. Olha, a ciência é muito importante, a filosofia é uma coisa que nos ajuda bastante em muitos aspectos, mas nenhum poder do homem pode entender Deus, entender os caminhos de Deus e os planos de Deus. Deus tem que revelar. E Deus já revelou. Deus já revelou pelas Escrituras. Deus já revelou pelo Cristo que Ele mandou aqui, que é o verbo dele. Então, a primeira grande lição é essa. Só Ele pode revelar. E Ele revelou. E nós temos que olhar para a revelação dele. Segundo lugar, meus irmãos, a revelação, que é o sonho, é no contexto de um império poderosíssimo. Veja, Deus dá essa revelação a um rei muito poderoso. Ao rei aqui, que inclusive na própria revelação é colocado como a cabeça de ouro fino, ou seja, o homem mais poderoso desses reinos aqui. O reino mais poderoso de todos esses reinos. É a esse homem que Deus dá a revelação, e a revelação está dizendo o seguinte: o teu reino vai acabar. O teu reino vai ser destruído. E quem vai destruir o teu reino sou eu. Porque eu sou o Senhor dos reinos.
E não só o teu reino, mas todos os reinos humanos vão acabar. Todos os reinos vindouros serão destruídos. E quem destruirá sou eu de novo. E Deus está dizendo aqui também, uma segunda verdade: eu estou trazendo o meu reino. E o meu reino é completamente diferente do teu reino e de todos os reinos humanos. Porque os reinos humanos são produzidos pela mão dos seres humanos. Pela potência, pela capacidade dos seres humanos. Mas esse meu reino, lembra do sonho? Ele vem de uma rocha que é cortada sem auxílio de quê? De mãos. Esse reino vem pelo poder de Deus. E esse reino vai crescer e esse reino vai prevalecer. É o reino de Cristo, irmão. Jesus é o rei. Jesus é o rei. A Bíblia, o Antigo Testamento promete o tempo todo um Messias que é rei. Ungido de Deus. Salmo de número 2, por exemplo, só para citar um exemplo. Davi, ele é colocado como um tipo de Cristo, o rei Davi. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que o seu trono jamais deixaria de existir um descendente. E esse descendente é Cristo. Deus está dizendo aqui: eu sou o Senhor dos reinos e eu estou estabelecendo o meu reino no meu filho, que eu trarei muito em breve. Essa é a segunda grande verdade. E essa é a revelação. Deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos. Esta é a revelação mais importante de nossas vidas. Esse é o ensino que está aqui. Este é o ensino que está por todas as Escrituras. Ou seja, Deus resolveu salvar um povo eleito e resolveu salvar um povo por seu Filho Jesus. E esse Filho Jesus é rei desse povo. E esse reino está sendo estabelecido, como o texto está dizendo aqui, no tempo destes reis, ou seja, no tempo de Nabucodonosor, de Ciro, e dos Césares, e dos imperadores da grande Roma, e desses impérios do nosso mundo hoje. Deus está estabelecendo o seu reino é espiritual, mas um dia esse reino vai se estabelecer, vai se manifestar visivelmente diante de todos os homens na volta do Rei Jesus. Então Deus está dizendo: olha, o mundo tem que ouvir isso. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus será salvo. Mas quem não se arrepender, quem confiar na Babilônia e nos reinos deste mundo, será condenado. Esse é o segundo grande ensino deste texto, que a nossa fé não deve estar no reino do Brasil, nos reinos da política brasileira, nem nos impérios deste mundo, seja quais forem. A nossa fé não deve estar, meus irmãos, no nosso dinheiro, nos nossos próprios reinos pessoais, naquilo que nós alcançarmos com a nossa força e com o nosso poder, porque o sonho de Nabucodonosor está dizendo para nós que tudo que nós produzirmos vai virar pó. Olha o que diz o versículo 35, irmãos. O 35 diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tudo foi esmiuçado, os quais se fizeram como para gana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Acabou. É isso, tudo que nós tivermos nesse mundo, irmãos, as nossas maiores conquistas nesse mundo vai acabar com este vento. Esse vento vai levar, vai acabar em nada, vai virar no pó. Mas veja o que o texto diz em seguida. O texto diz em seguida que a pedra que feriu a estátua, que foi cortada sem mãos, se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então a grande questão é: de que reino nós somos? Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz, eu já disse isso para vocês algumas vezes nas últimas exposições, vocês lembram que Jesus diz, na constituição do reino dele, qual é a constituição do reino? Nós podemos dizer, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e lá ele diz: não ajuntem tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem corrói, destrói, faz virar nada, pó, e onde os ladrões vão lá, desenterram e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não podem desenterrar e roubar. Então, o capítulo 2 de Daniel está dizendo para nós aqui: creia em Cristo. Tenha Cristo como seu rei. Porque todos os reis desse mundo lhe vão dar uma profunda decepção se você viver para eles. Ajunte tesouros no céu e não na terra. Deus é o rei verdadeiro, é o soberano sobre a história. E o próprio Nabucodonosor confessa isso de novo no capítulo 46, no versículo 47. Bora ler? O rei pagão está dizendo isso. Olha o que ele diz, irmãos. Versículo 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele já está errando aqui, né? Porque não tem deuses. Mas ele está reconhecendo que ele é maior. E depois ele diz: o Senhor dos reis. Olha só, Nabucodonosor se humilha. Ele diz assim: olha, ele é o Senhor até meu, porque eu sou rei. Nabucodonosor reconhece: só ele é rei, só o Senhor reina, só o Senhor é Deus. Agora, meus irmãos, vamos olhar um pouquinho para Daniel, porque Daniel sabe de tudo isso. Daniel é um moço de Deus. Daniel é um rapaz que a graça de Deus o atingiu e o guardou. Daniel é aquele rapaz que foi levado cativo para a Babilônia depois da grande apostasia do reino de Judá. Daniel não participou da apostasia. Daniel era o remanescente fiel, um dos remanescentes, fazia parte do remanescente fiel. E Daniel foi preservado por Deus. Daniel conhecia o Senhor como aquele único que revelava os mistérios. Por isso que ele orou a Deus. Daniel era aquele que sabia que Deus reina, tanto que na oração dele, veja o que ele diz no versículo 20, quando ele agradece a Deus, quando deu para ele o sonho. Olha a oração dele, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel sabia de tudo isso. Daniel sabia que Deus revela os mistérios e que ele é o Senhor. E Daniel vivia, meus irmãos, de acordo com essa revelação. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Daniel, guarde isso no coração. Daniel é um grande exemplo para nós de um verdadeiro crente. E de um crente piedoso, de um crente maduro. Mesmo sendo jovem, de um crente que tinha consciência que o Deus que ele servia era o Senhor da Babilônia, que o Deus que ele servia era o que revelava os mistérios, era aquele que dava luz, que deu luz para ele desde novinho e que tinha revelado para ele esse mistério. E olha, meus irmãos, que Daniel tinha essa fé no exílio. E que quando Daniel falou essas palavras, ele estava condenado à morte pelo rei, porque Daniel era um dos sábios. Então Daniel estava distante de Judá, longe de Jerusalém, longe do seu povo, longe da sua terra, exilado, condenado à morte. Mas Daniel diz: ele é o Senhor dos reis e ele é o revelador de mistérios. Daniel está dizendo para nós com seu exemplo que nós, irmãos, que temos conhecido ao Senhor, que cremos no Senhor, nós sabemos essas duas coisas também. Nós sabemos que o Senhor continua reinando sobre o Brasil, continua reinando sobre o mundo inteiro. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos trouxe a luz da palavra do Evangelho. Nós sabemos que a luz veio dele, que nós não somos cegos, que nós não estamos andando às cegas.
Nós acreditamos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, naquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá o quê, irmãos? A luz da vida. Nós temos experimentado isso, irmãos. Se isso é verdade no nosso caso, então temamos ao Senhor como Daniel. Temamos ao Senhor como Daniel, meus irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo do que possa lhe acontecer. Não tenha medo do que está acontecendo em volta de nós na história, seja na história do nosso Brasil, seja na história mundial, do que nós estamos vendo, no que nós estamos vivenciando. Nós devemos lamentar, nós devemos chorar com os que choram, mas nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas. E nós já temos a luz de Cristo, e nós sabemos onde, nós já sabemos como caminhar, porque nós estamos debaixo da luz. Então não tenhamos medo. Mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos obedecer, temer a Deus, seguir a santa palavra de Deus, aquilo que Ele está dizendo, faça isso. E Daniel temia a Deus e obedecia a Deus. Você lembra lá no capítulo 1, que ele não quis comer das iguarias do rei. Ele obedeceu nessa coisa pequena, que era a questão da dieta. Mas mais adiante nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego vão para a fornalha ardente por causa da obediência deles. Esses jovens temiam a Deus, amavam a Deus, obedeciam a Deus. Então obedeçamos a Deus, meu irmão. Você sabe qual é a vontade de Deus numa área da sua vida? Então obedeça. Você é um crente em Cristo Jesus, você ama a Deus, você teme a Deus, então obedeça. Se você está pecando nisso que você sabe que é pecado, arrependa-se. Daniel está dando exemplo para nós, meus irmãos. Mas tem outra coisa que Daniel faz aqui. Daniel, quando está em aflição, e porque ele teme a Deus, e porque ele confia em Deus, Daniel ora. Daniel ora. Daniel sabe que precisa orar. No versículo 17 e 18, vamos ler, por favor. Observe comigo o que está escrito, diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê, irmãos? Ele fez saber: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Daniel disse: salva-nos, Senhor. Não me deixa perecer com os meus amigos. Não permite que os outros sábios morram também. Salva-nos, porque do Senhor vem a salvação. Essa é a mensagem da Bíblia inteira. Então, se nós estamos em aflição e angústia, nas lutas da vida, a Bíblia diz: orem, clamem a Deus. Obedeçam e orem. Levem ao Senhor as suas ansiedades. Levem ao Senhor as suas angústias. Não estejam ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Clamem ao Senhor, orem ao Senhor. Então é bem interessante, eu estou me detendo absolutamente no texto, no exemplo do texto. O texto mostra que que Daniel temia a Deus, e porque ele temia a Deus, ele confiava, ele descansava, ele era sereno, mesmo condenado à morte. Olha só, eu não estou dizendo que ele não tinha medo, ele ficou com medo, com certeza. Mas ele confiou no Senhor, ele continuou obedecendo e ele foi orar. E assim nós temos que fazer hoje, irmãos, no nosso mundo, que é uma Babilônia também. Nós temos que confiar, descansar, obedecer e orar. Porque Ele é o nosso Deus, que nos salvou em Cristo, seu Filho amado. E nós o amamos e nós tememos a Ele. Mas agora vamos pensar um pouquinho no Daniel, que assim que ele se relaciona com Deus, em fé, em obediência e em oração, clamando, mas agora, diante dos homens, ele tem duas reações diferentes. É bem evidente aqui no texto que Daniel, quando se trata de irmãos na fé, ele age de uma maneira. Quando se trata de incrédulos, ele age de outra maneira. E isso mostra que ele teme a Deus.
porque ele vê as pessoas em volta não de acordo com uma perspectiva ou com uma visão do homem natural, mas do homem de Deus, da pessoa de fé, da pessoa temente a Deus. E a pessoa temente a Deus, ela olha para as pessoas assim: essa pessoa teme a Deus? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos entrar em julgo desigual com os incrédulos. O que é isso, irmãos? Que nós devemos amar a todas as pessoas, mas nós não devemos nos relacionar com todos da mesma forma. Se eu não me engano, J.C. Ryle, ele dizia assim, por exemplo: seja amigo de quem é amigo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Daniel via os seus companheiros como amigos, como irmãos. E Daniel fez duas coisas aqui com seus irmãos na fé. Ele comungou com eles e ele orou com eles. No versículo 17, de novo, chama a atenção, o primeiro versículo, só que agora enfocando nesse outro detalhe, diz aqui que Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Então, ele estava em profunda aflição, em momento perigosíssimo, podendo morrer. Mas o que ele fez? Ele foi comungar, ele foi compartilhar a sua aflição com seus irmãos. A Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrem-se com os que estão alegres, chorem com os que choram. O que é isso? É comunhão. Compartilhar, meus irmãos. Então, quando nós estamos aflitos, nós vamos compartilhar isso, comungar isso com os nossos irmãos na fé. Veja, eu não estou dizendo que você vai falar para todo mundo as suas intimidades, mas eu estou dizendo que aquelas pessoas que realmente são seus irmãos, são seus amigos genuínos e verdadeiros, são os verdadeiros crentes, aqueles que comungam, que você sabe que são fiéis a Deus. E havia ali uma comunhão entre esses jovens, e eles então compartilhavam as aflições, as alegrias. Tanto era assim que ele compartilhou a aflição, mas ele compartilhou também a alegria, porque o que diz lá no final do capítulo 49, leia comigo 49, que pediu Daniel ao rei, constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você percebe? Ele compartilhava a tristeza, a aflição, mas compartilhava também a bênção, a alegria. Então ele tinha comunhão com essas pessoas. Eram seus companheiros. Ele estava em julgo não desigual com eles, mas um julgo igual. Porque eles tinham a mesma fé em Deus, o mesmo temor a Deus, a mesma obediência e uma mesma vida de oração. Olha só que coisa. Então ele diz: orem comigo, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus. O que é isso, irmãos? Você não pode pedir isso para o incrédulo. Você não pode falar de Deus para o incrédulo, que você fala de Deus para ele, mas ele não se conhece a Deus, não tem comunhão, não tem oração. Isso aqui é só entre crentes, isso aqui é só entre pessoas que conhecem a Deus. E Daniel, porque ele temia a Deus, ele se relacionava vamos dizer, ele se relacionava dessa forma com as pessoas. Ele perguntava: esta pessoa teme a Deus, então eu quero ficar perto dela. Se essa pessoa não teme a Deus, eu vou amar esta pessoa, eu vou cuidar dela, mas eu vou cuidar dela de outra forma. E agora eu passo para a relação deles com os incrédulos. Enquanto Daniel comungava com os seus irmãos na fé e orava com seus irmãos na fé, quanto aos incrédulos, o que é que ele fazia? Quanto aos incrédulos, ele testemunhava. E ele testemunhava com a sua vida e com as suas palavras. Porque, irmãos, se nós formos observar aqui, e ambas essas coisas, né, como ele se relacionava com os crentes, como ele se relacionava com os não crentes, com os pagãos, isso era porque ele temia a Deus, era por causa do temor dele a Deus. Então, observem que ele ora e comunga com seus irmãos, mas quanto aos incrédulos, ele age assim. Olha, vamos observar, olha o que o versículo 14 diz. O versículo 14 diz: Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios.
Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Arioque não era um crente. Então o que ele diz para Arioque? Com Arioque ele não vai comungar e não vai orar, não pode. Ele vai se informar. Ele diz: o que está acontecendo? E diz o texto que ele é prudente. Ele é avisada e prudentemente, ou seja, a relação dele é sempre pautada na prudência com os incrédulos. E os incrédulos vão percebendo isso, pode ter certeza. Mais adiante um pouquinho, ele vai falar de novo com Arioque, no versículo 25. E quanto a Arioque, depressa, versículo 25 diz assim, então Arioque, não, é o 24, perdão. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, declararei ao rei a interpretação. Veja que ele está agora solicitando a este homem que tinha a autoridade do rei para matar, dizendo assim: olha, não mata, porque eu tenho a resposta. Então ele age como um salvador. Ele está ali para salvar a vida dos incrédulos. Ele não trabalha para a morte dos incrédulos, ele trabalha para salvar a vida desses pagãos, desses líderes religiosos, dos magos, homens que tinham deuses idólatras. O comportamento de Daniel é sempre prudente e vivificante. O comportamento de Daniel é sempre pautado não na loucura. Isso aqui faz um contraste extraordinário com Nabucodonosor. Nabucodonosor é cheio de raiva, de ira, não teme a Deus e ele decide matar todo mundo. Arioque, em seguida, já comentei com vocês aqui, diz assim: olha, eu achei um jovem, um cativo de Judá. Mentira, ele não achou nada, ele não procurou nada, ele estava querendo fazer de capaz, né? Diante do rei. Então nós temos um Nabucodonosor que sai matando os outros, nós temos um Arioque que quer se dar bem com o rei, enquanto que Daniel é um homem sereno, prudente, que fala sempre preocupado em salvar as pessoas. Ele não é egoísta, ele ajuda e salva as pessoas. Mas o mais importante ainda, meus irmãos, é que não somente Daniel age assim, como homem prudente, bondoso, sereno, sábio, diferente de Nabucodonosor, diferente de Arioque, mas acima de tudo, ele diz no versículo 30: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ou seja, rei, a minha função aqui é ser um profeta de Deus. Em outras palavras, eu só estou aqui para transmitir o que Deus me revelou e ponto final. Eu sou uma testemunha. Lembra que Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeis o que, irmãos? Testemunhas. Então, quanto aos incrédulos, Daniel é uma pessoa que vive piedosamente, prudentemente, de forma vivificante e fala, testemunha a palavra de Deus. Agora, meu último ponto é que Daniel é um tipo de Cristo Jesus, meus irmãos. E é um tipo de Cristo Jesus por quê? Não pense que é à toa, é sem motivo que o Espírito Santo, que Deus organizou na sua providência, que tudo isso acontecesse, como aconteceu, e que o Espírito Santo registrou isso aqui. Porque o Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo. José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, e Daniel é um tipo de Cristo. E como tipo de Cristo, o que é um tipo? Tipo é uma pessoa, é uma instituição, é um utensílio, é uma ocorrência que apontam para realidades espirituais do Novo Testamento
especialmente aplicadas à pessoa de Jesus. E Daniel é esse tipo. Daniel é o tipo de Cristo no sentido que, antes de entrar Daniel, todo mundo vai morrer. Mas Daniel entra e salva todo mundo. Antes de entrar Daniel, todo mundo está às escuras. Mas Daniel entra e traz luz. E assim também somos nós. Antes de Cristo, nós estamos mortos. Mas Cristo nos salva e nos dá a vida eterna, morrendo na cruz. Antes de Cristo, nós estamos cegos. Mas Jesus é a luz para nós. E nós vivemos agora no conhecimento que Ele nos traz, que Ele é o Verbo de Deus. Então aqui está, essas são as lições deste precioso capítulo que eu gostaria que meus irmãos guardassem no coração. E só para nós resumirmos e fazermos uma breve aplicação, eu quero que você pense na sua própria vida, meu querido irmão. Que nós somos como Daniel neste mundo, nós que cremos no Senhor, nós temos que nos firmar cada vez mais na verdade de que só Deus é a nossa luz em Cristo. Só Deus é o soberano, o seu reino é eterno. Então, que nós andemos nessa convicção, temendo a Ele, amando a Ele, obedecendo a Ele, orando a Ele, descansando nele, mesmo nas tribulações, mesmo nesse mundo tenebroso, tendo paz nele, porque nós já somos salvos em Cristo, Ele está cuidando de nós. E nós já o amamos, Ele já nos deu o Espírito Santo. Então vamos viver em obediência e vamos clamar a Ele, Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos orar. Vamos, meus irmãos, amar os nossos irmãos, comungar com eles, orar com eles. Sejamos amigos, tenhamos intimidade com quem é íntimo de Jesus. Escolha os seus amigos. Mas ame também os incrédulos, não se afaste deles. Por eles você deve orar. A eles você deve testemunhar com a sua vida, como prudente, como uma pessoa que quer beneficiá-los em todos os sentidos, espiritual, material, emocional, trabalhando para a vida deles e, acima de tudo, testemunhando a eles sobre a maior necessidade que eles têm, que é de Cristo. Eles estão mortos, eles precisam de Jesus, eles precisam ouvir a boa notícia do Evangelho. Eles precisam também, que estão mortos em trevas, eles precisam da vida que é Jesus. Eles precisam da luz que é Jesus. Então, vá e fale de Cristo. E por último, sempre olhe para o seu Daniel. O seu Daniel, da onde você tem vida, desde o início até o fim. Olhe sempre para ele, confie nele, descanse sempre nele. E olhe sempre para ele como uma luz para você. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite, com grande alegria, completar o estudo de mais um capítulo deste livro e extraindo dele essas lições, que o Senhor possa aplicar por seu Espírito Santo na nossa alma, essas verdades, firmá-las no nosso coração, para que nós saiamos daqui cheios de alegria, cheios de paz, cheios de desejo de te obedecer e de orar, e de ter comunhão com a igreja, e de orar com a igreja, e de olhar para as pessoas lá fora com amor, para levar elas a vida e a luz que é Jesus Cristo, vivendo diante delas de forma vivificante, para a sua glória, para o seu louvor, que elas possam dizer de nós o que Nabucodonosor disse desse rapaz, que elas fiquem impactadas, nos dá essa graça, nos dá essa alegria, para que elas conheçam o Senhor através de nós, o seu Filho Jesus por nós. Nós oramos assim e nós agradecemos em Cristo. Amém.